funcionário, ele tem que engajar com as redes sociais da empresa? Porque assim, gente, eu vi uma pessoa falando assim, porque funcionário tem que curtir, ele tem que engajar as redes sociais da empresa, ele tem que vestir a camisa. O que você acha disso? Bom, a minha opinião sobre isso é, primeiro de tudo, já vamos deixar bem claro aqui que eu sou empresário. Eu escolhi ser empresário, eu tenho CNPJ. A única coisa que eu trabalho pra mim. Eu não quero ter funcionário, enfim. Eu não gosto de depender dos outros. Por isso que eu fui ser empresário. E o que acontece? Eu entendo que muitas empresas, elas têm essa cultura dentro delas que você precisa engajar, que você precisa participar. E uma coisa que quem é CLT parece que não entende é que não basta você fazer o seu trabalho, tecnicamente bem feito. Você precisa também ter um comportamento de acordo com o que se espera. Giovana, como assim? Gente, eu vou falar a linguagem popular, que é ser baba-ovo do seu chefe. Tem gente que fica, vamos dizer assim, eu tenho que ficar longe, eu tenho que simplesmente fazer o meu serviço aqui que eu vou ser reconhecido. Não, seu comportamento, o modo como você age, são essas coisas que vão realmente te fazer evoluir. Porque toda empresa, em tese, tem que ter um plano de carreira para você. Então, assim, eu não sei qual que é a sua empresa, eu não tô falando de casos específicos aqui, mas, por exemplo, você pode sair de júnior e ir para pleno. O que você tem que fazer? Você tem que ficar de conversinha, de fazendo amizadezinha no trabalho com o teu colega, ou você tem que agradar o teu chefe? Você tem que agradar o teu chefe. Curtir, representar a empresa, né? Fazer parte do marketing. Isso vai deixar o seu chefe feliz? Vai. Então por que você não faz? Porque assim, gente, eu sou contra você ficar sendo baba-ovo quando a gente tá num subemprego, sabe? Porque você tá ganhando ali igual a todo mundo. E é isso. Você é só mais um. Mas, dependendo, né, da sua profissão, você ganha bem. E se você ganha bem, você tem que fazer jus àquele salário. Porque você só compra aquela função, você não tem mais nada ali. As pessoas, elas só se preocupam em conquistar aquele emprego e receber aquele dinheirinho certinho todo mês. O patrão, meu amigo, se ele não tiver dinheiro, se ele não tiver lucro, ele tem que tirar do bolso para dar para você que é funcionário. Então, assim, você acha que todo mundo é como vamos dizer assim, o cara da van. Mas não é, entendeu? A maioria das pessoas não são grandes e não tem um faturamento superior a 6 dígitos. A maioria, ela precisa do funcionário para que a empresa continue a funcionar e depende de você. Então, assim, é óbvio que eu não estou falando aqui, por exemplo, de pessoas que trabalham em supermercado, que aí você está, geralmente, vamos dizer assim, numa franquia, num extra, numa saída da vida. São empresas simplesmente que têm muito capital. Mas muitas vezes você está trabalhando numa loja que, sei lá, é uma loja ali de venda de sapatos femininos e não é, vamos dizer assim, uma estileto, não é empresas, sei lá, que tem os Aflex aí, esses sapatos caros. É um profissional que tá começando, então, sei lá, o nome da pessoa é Oliveira, Calçados Oliveira. Não pense que ali a pessoa tá nadando no dinheiro, porque ela depende da venda daquele produto. Se ela não vender, ela não tem. As pessoas têm muita dificuldade de entender isso. Mas sabe aquele carrinho de pipoca? De churros, daquele cara que tá andando sob o sol na praia, que tá vendendo algodão doce? Todos eles geralmente têm que ter a sua empresa. É uma empresa pequena? É, mas tem um CNPJ, é empresário. As pessoas olham pra gente e pensam assim, você é rica. Você tem CNPJ, você é rica. Não é bem assim. Então, cada caso é um caso. Eu acho um exagero quando você trabalha para essas empresas big, no caso que nem eu falei para vocês, supermercados, loja da Havan, né, essas multinacionais, porque elas são empresas que elas têm capital. Mas quando você tem uma empresa que ela é pequena, aí você não tem muito como fugir, você não tem como exigir muito, inclusive na questão de salário, porque não tem milagre. Não tem milagre. Vendeu, você tem. Não vendeu, não tem condição. Entendeu? Então você tem que ter inteligência emocional e principalmente feeling. Eu trabalho numa empresa que tem condições de ter um plano de carreira legal? Sim, legal. Então você vai ter que fazer o que a empresa quer. Você vai ter que ser babalo do seu chefe. Vai ter que fazer aquele teatrinho. Por quê? Porque comportamento conta mais pontos do que, vamos dizer assim, as suas habilidades técnicas. Porque se espera de você que seja muito bom tecnicamente. Ninguém pega um diploma, por exemplo, um advogado. Ninguém espera que o advogado ele seja um péssimo advogado. Ninguém espera que uma enfermeira seja uma péssima enfermeira. A gente espera que você saiba fazer o seu trabalho. Isso é no mínimo. Agora, você trabalha para uma pequena empresa, aí você precisa ver. Quero continuar aqui? Enquanto você estiver ali, você vai ter que fazer o teatrinho social. Giovana, eu não gosto de teatrinho social, eu não gosto de, vamos dizer assim, hierarquia. Eu não gosto de ter chefe. Então, talvez empreender seja o melhor para você. Porque com todo o respeito do mundo, dependendo do salário que você vai ter, às vezes é melhor você trabalhar por conta e conseguir aquele dinheiro sozinho. Porque se você tem capacidade técnica, você tem condições de conseguir
reduzir aquele salário, principalmente salários que são baixos. Eu tô falando aqui numa média de 3 a 6 salários mínimos. Eu acho que qualquer um consegue, dependendo da sua formação. Eu acho que um advogado consegue. Eu acho que um engenheiro consegue isso. Agora, você precisa também fazer escolhas. E cada escolha tem uma certa dificuldade. Então, você precisa parar de ficar reclamando dos joguinhos de como que é e encarar a vida. Porque existe um mundo fantasioso da nossa mente, que é o mundo ideal. E existe o mundo real. E o mundo real, ele é muito injusto. Eu já perdi a oportunidade por causa da minha aparência. Porque, olha isso aqui, eu sou uma pessoa muito simples. Eu não sou de ficar me vestindo de terninho. Eu gosto disso aqui, simplicidade. Eu sei que as pessoas vão me julgar. Por isso que eu resolvi empreender. Por quê? Porque aqui, no caso, eu posso ter meu CNPJ, que nem eu me formei em Direito e sou advogada, mas aqui eu tenho meu canal de opinião e eu dou aula de inglês também. Ou seja, eu não sou fixa e faço apenas uma coisa. Eu corro atrás. Então vocês têm que parar de pensar que o empresário ele é vilão. Ele não é vilão. Ele abriu uma empresa e aquela empresa ela precisa funcionar. E graças a Deus que tem funcionários, que tem pessoas dispostas a cumprir a sua função. Agora, você não pode ficar tratando, por conta de uma visão política, achando que o empresário ele é o vilão e que ele simplesmente não quer o seu bem. Não é isso. É uma relação de troca. Eu pago teu salário e você cumpre a função a qual você tem que exercer. E muitas vezes, dependendo da empresa, você vai ter que fazer teatrinho social. E muitas vezes você vai ter que participar daquelas festinhas da empresa. Ah, eu não queria estar lá na festinha, eu não queria estar lá naquele almoço, naquele jantar. Tudo bem, você não queria. A maioria não quer estar ali. Mas tem que estar ali. Porque isso pode fazer a diferença amanhã. E outra, no momento que você escolheu ser CLT, você sabe que você vai viver de salário. Desculpa, mas é ser muito ingênuo achar que, beleza, eu tô ganhando aqui. Vamos dizer que você ganha 10 conto por mês. Você é engenheiro, tá ganhando 10 mil, beleza. Você acha que a empresa vai chegar aqui, parabéns, a partir de agora você vai ganhar 15. Entendeu? Não é assim. Muitas vezes você vai viver com aquele salário, vai ser pouco o aumento mesmo. Você precisa decidir o que você quer pra sua vida. Você não quer viver de salário, você quer viver com muito mais do que o que a sua carreira tá pagando? A média tá pagando? Então você tem que sair e empreender. Então você vai ter que fixar na sua mente. Beleza. Eu sou advogado, que nem você. Faz a faculdade de Direito, aprende o que tem que aprender, e aí o resto é com você. Aí você vai mandar fazer um site, você vai se preparar, vai passar no exame de ordem e vai começar com os conhecidos primeiro, mas vai fazer um marketing para pegar pessoas depois, né? Outros clientes. E ganhar por conta própria. E com todo respeito, gente, eu não saio daqui da minha vida de empresário para ganhar 3 contos, entendeu? No escritório dos outros. Eu prefiro trabalhar como PJ, fazer parceria com os outros escritórios. Olha, vou trabalhar enquanto eu quiser. Então, por exemplo, trabalho com direito de marca. A minha empresa aqui tem 10 registros de marca. Você faz? Faço. O meu trabalho é X. Porcentagem tanto para a empresa, porque eu vou estar trabalhando em prol de outra, mas eu vou estar recebendo. E muitas vezes estou ganhando muito mais do que uma pessoa que está lá, empregada, no escritório. Simplesmente para ter, nossa, olha só, eu faço parte do quadro dos advogados tais. Beleza, só que o nome é daquele advogado, não é seu, entendeu? Então você precisa fazer escolhas. Tem gente que vai querer ser simplesmente empregado pro resto da vida e está tudo certo. Mas não é só ser bem tecnicamente. Você vai precisar entender a cultura da empresa, você vai ter que puxar o saco do seu chefe, vai ter que fazer teatrinho social e vai ser isso pro resto da vida. Agora, se você quer mudar, aí vai exigir coragem, porque empresário não tem salarinho fixo. Se você trabalha certinho e conseguir realmente cliente, você consegue crescer com o tempo, tá? Não é da noite pro dia, não. E pode dar muito ruim, você pode falir. Então, assim, não é pra todo mundo. Precisa ter uma dose de coragem e uma dose de loucura também. Então, assim, vamos combinar que o mundo é muito injusto, mas quem toma as decisões é você. Não sei se você concorda, se você discorda, coloca sua opinião nos comentários, mas lembre-se, respeite o coleguinha. E eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Bye!